Boa noite. Que bom estarmos aqui reunidos na presença do Senhor. Eu quero te perguntar nesta noite, se você já parou para pensar o quanto custou para você estar aqui. Talvez você abriu mão de alguma coisa hoje. Talvez você tenha deixado de aceitar algum convite para estar aqui cultuando. Mas quem sabe também você abriu mão de algumas coisas há algum tempo para poder estar aqui. Quem sabe de amizades, quem sabe de algo que você gostava muito e o Senhor pediu que você deixasse. É bem certo que todos nós aqui deixamos alguma coisa por amor a Cristo, mas nós também precisamos nos lembrar que para nós estarmos aqui, Cristo pagou um preço muito alto, doando a sua vida em nosso lugar. Era para nós estarmos na cruz, era para nós estarmos pagando, mas Ele decidiu doar a sua vida santa em nosso lugar. Essa primeira canção fala sobre duas irmãs. Uma que era muito ocupada com os seus afazeres do dia a dia e a outra que escolheu ficar aos pés de Jesus. E Jesus disse que essa que escolheu ficar aos seus pés escolheu a boa parte, e que nós sejamos aqueles que escolhem a boa parte. E se você está aqui nesta noite, eu acredito que você já fez essa escolha. Amém? Se coloque de pé, vamos cantar juntos essa canção. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou,
isso. Eu encontrei o bem. Cante, eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu. Tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, declarando todo o nosso amor a ti, toda a nossa entrega, toda a nossa devoção. Nós queremos te dar o nosso coração por completo, Pai. Nós não queremos te dar migalhas do nosso tempo. Nós não queremos te dar migalhas das nossas vidas. Mas nós queremos nos entregar por completo. Oh, nós queremos passar todo o tempo que podemos aos teus pés. Oh, Senhor, não só aqui na igreja, não só quando nos reunimos como tua igreja para cultuar, mas nós queremos passar cada momento que pudermos em teu altar, no nosso trabalho, na nossa casa, porque nós reconhecemos, Senhor, que não temos outro bem além de ti, que não temos outro bem tão valioso como o Senhor. Te entregamos todo o nosso ser, todos os nossos sonhos, todos os nossos planos. Tu és a nossa melhor porção, Senhor. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Toda a glória a Jesus, toda a honra ao Cordeiro vivo de Deus. Ele é o nosso bem mais precioso, não é? Que bom que você está aqui. Você pode declarar isso para quem está do seu lado? Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Se você já cumprimentou alguém, por favor, tome seu assento, fique à vontade. Nós somos família de Deus e estamos aqui para celebrar, para buscar, para ouvir mais o nosso bem mais precioso. Quem é o nosso bem mais precioso? Quem é o nosso bem mais precioso? Quem é o nosso bem mais precioso? A Ele toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém, queridos? E se você ainda não encontrou esse bem mais precioso hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui cheio da presença dEle. Amém, queridos? Quero desejar a graça e a paz do Senhor Jesus ao seu coração. Que bom que você está aqui. Que bom que estamos juntos para esse propósito, não é, irmãos? E eu quero aproveitar que você está aí sentadinho, né, aconchegado, para reforçar alguns avisos aqui. Nós teremos nessa semana o nosso encontro do Fruto Maduro às 14 horas na quinta-feira. Então quero reforçar para você, meu irmão, minha irmã da terceira idade, não é? Você que entende aí que está na melhor idade, você é convidado a estar às 14 horas desta quinta-feira, se você tem disponibilidade. E se você puder também, convide mais outras pessoas para estar somando nessa celebração tão especial da Rede Fruto Maduro, com um culto especial, numa tarde gostosa, viu, queridos? Eu tenho certeza que vai ser bênção, como sempre é. Então você é convidado a estar aqui, você que tem acima de 60 anos. Bom, queridos, também nós vamos ter neste sábado o turno de oração. O que é o turno de oração? É um momento em que nós reservamos
somente para a oração aqui na igreja, das 6 da manhã, no sábado, das 6 da manhã até as 13 horas da tarde. Sempre teremos aqui um intercessor, alguém do ministério conduzindo, direcionando, mas você tem a oportunidade de participar do turno de oração em qualquer horário que você achar melhor e tiver disponibilidade. Você pode separar meia hora apenas, ou então uma hora e meia, como você preferir. Mas reserve um período, dentre as 6 da manhã às 13 horas, venha aqui na igreja, aqui na sala de intercessão, subindo as escadas, ali, viu, meus irmãos, ali Deus fala grandes coisas ali, viu? Então venha preparado, com seu coração aberto, para buscar ao Senhor mesmo, clamar ao Senhor. Nós temos aí inúmeros pedidos, necessidades, mas também um tempo de busca por você, por sua família, pela igreja do Senhor, por essa cidade, não é? E tantas questões que estamos vivenciando aí nos noticiários. Tá bom, meus queridos? Então, faça parte disso em nome de Jesus, não perca a oportunidade. Se você pode, turno de oração neste sábado, dia 11, às 6 da manhã até às 13 da tarde. E um último aviso, queridos, é para os pré-adolescentes, para aqueles que têm entre 9 e 11 anos. Quem sabe tem alguém nesse perfil aqui, então fique atento aí. É uma chamada, uma convocação, um convite também para você fazer parte da célula Up Kids. Não é Up Teens, é Up Kids. É como se fosse aí uma preparação para o Up Teens, mas é uma célula especial que está sendo preparado pela Rede Kids com muito carinho, com muito empenho. Então vai acontecer no sábado, dia 18 deste mês, às 9h30 da manhã, com uma programação especial para quem tem de 9 a 11 anos. Mas é necessário fazer inscrição. Então, por gentileza, você pré-adolescente nessa idade, ou você pai e mãe, quem sabe irmão, tem alguém na sua família dessa idade que quer fazer parte aqui, quer trazer, dê o nome dessa pessoa, dê o nome dele ou dela ali no balcão de informação, na secretaria, durante a semana, tá certo? Não perca essa oportunidade, vai ser bênção com certeza para eles, queridos. E eu quero só reforçar aqui, meus irmãos, toda terça-feira nós temos um momento de oração no final do culto, após a palavra, que é um momento de intercessão pelos pedidos, os propósitos. Você que, quem sabe, nos visita, tem a oportunidade de começar 7 semanas de propósitos, e nós temos aqui um cartão, né, um marca-página, com alguns espaços para você preencher aqui, e você dar sequência na sua semana, não se perder, mas ficar firme no seu pedido, no seu propósito, naquilo que você colocou diante de Deus em oração. E quando você vem à frente para receber oração, você está mais uma vez firmando o seu propósito em Deus, e você está afirmando a sua permanência, a sua confiança, a sua entrega ao Senhor. Então não se sinta tímido, tímida para vir à frente. Venha sim, depois quando chamarmos vocês, venha receber oração, venha clamar e buscar ao Senhor. Creio que vai ser bênção para você. Amém, igreja? Estes são os avisos. Eu quero convidar você agora para a gente louvar ao Senhor, enquanto cantarmos essa próxima canção, também com o nosso louvor financeiro. Se você veio preparado, sentindo no seu coração, deixa Deus te usar aí, viu? Fique à vontade, mas faça isso com gratidão. Nós temos as urnas aqui, ou lá atrás, no balcão, por outras opções. Fique à vontade. Quero convidar você a ficar em pé. E mais uma vez, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que já temos vivenciado aqui. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Pai. O Senhor nos fez conectar esta transmissão para um único propósito: conhecer o bem mais precioso, conhecer ao Senhor mais e mais. Senhor, pedimos que o Senhor continue se revelando a nós, porque nós não somos nada sem o Senhor. O Senhor é tudo para nós e nós precisamos de Ti. E como igreja, Senhor, nós reconhecemos nossa dependência do Senhor, nossa dependência da Sua provisão. Por isso, Pai, nesse ato aqui, neste culto, em adoração a Ti, nós, Deus, entregamos ao Senhor nosso louvor financeiro, dizendo obrigado, Senhor, pela Tua bênção sobre nós, e que assim seja sobre todas as famílias aqui presentes, todos aqueles que nos assistem, todos aqueles, ó Deus, que estão envolvidos, ó Deus amado, de alguma forma na Tua obra, ó Pai, com aqueles que sofrem
com aqueles que são necessitados. Pai, que a tua bênção, a tua provisão os alcance de forma extraordinária, provando mais uma vez que o Senhor é bom e que o Senhor não desampara um filho, que o Senhor não desampara um justo. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. E quem crê diz? Amém. Vamos celebrar o Senhor, meus irmãos. Me levanto com um motivo, sonhos a realizar, vou viver só para ti, estou decidido. Tu me levantas pra ver tua glória, teu amor novo sou, e cada momento te dou, sou livre pra sempre. Vejo o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está, tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Me levantas pra ver tua glória, teu amor novo sou, e cada momento te dou, sou livre pra sempre. Vejo o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está, tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Mais alto do que eu posso imaginar, teu amor é o que me faz voar, em tua liberdade vou entrar, tu és tudo que eu quero e mais. Vejo o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está, tudo novo em Jesus vou encontrar. Vejo o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está, tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Mais alto do que eu posso imaginar, teu amor é o que me faz voar, em tua liberdade vou entrar, tu és tudo que eu quero e mais. Tu és tudo que queremos, Senhor. Queremos viver a vida que tu tens para nós. Isso é que é viver verdadeiramente alicerçado na palavra. É assim que nós podemos desfrutar de uma vida plena e de uma vida completa. Só em Cristo nós encontramos isso. Amém? E a nossa maior esperança é a promessa de que o Senhor Jesus está com o Pai preparando um lugar para nós. E nós estamos aqui desfrutando desse momento e sentindo um pouco daquilo que nós vamos experimentar lá no céu. Amém?
turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Nós cremos nisso, Jesus. Eis-nos aqui, usa-nos. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Oh, e me manifestarei, e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Te amo, Deus, na minha salvação. Não há na terra ou no céu rei maior que o meu. Te amo, Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo. Sim, eu te amo. Sim, eu te amo. És o Alfa, Ômega, Cristo.
Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Seja adorado o teu nome, que é santo e poderoso, Senhor. Mais uma vez declarando, o nome de Jesus é centralizado neste lugar. Declaramos mais uma vez este nome que está acima de todo nome, em que um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada tão somente a Ti, Senhor. Aquieta nosso coração, amado Espírito Santo, para ouvir atentamente a Tua voz. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos preciosos. Ministério de louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo, a nossos irmãos que estão servindo ao Senhor com tanta alegria, aos que estão postos em intercessão, aos irmãos da mídia, ao acolhimento, aos nossos queridos no estacionamento, o Espaço Kids, sem dúvida, uma igreja que serve ao Senhor com uma alegria neste lugar, amém, meus queridos? Glória a Deus. Meus irmãos, eu não sei qual seria a sua reação ao descobrir tantas coisas que Deus tem para a sua vida e você se perceber nos seus últimos minutos de vida. Será que era melhor saber? Tem coisas que é melhor não saber, não é verdade? Mas quando você passa o conhecimento, olha, você tinha direito de desfrutar disso, e por que você não desfrutou? E você se desperta, sério? Eu tinha o direito, por meio de Cristo, em viver e desfrutar isso na minha vida toda, e só agora, nos meus últimos minutos, ou talvez nos últimos dias de vida, que eu fui saber disso. Realmente seria um grande desespero. Por isso, que o Senhor está nos ministrando nosso coração, para que eu e você aprendamos a viver o caminho de uma vida abundante, a qual Ele deseja que eu e você venhamos viver para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? O texto base dessa noite, nós iremos falar sobre o segundo capítulo de 1 João. Nós iremos ler apenas 2 versículos. 1 João, no capítulo 2, nós iremos ler estes 2 primeiros versículos. Assim está escrita a palavra do Senhor: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Até aqui, irmãos meus. João, carinhosamente, refere-se à igreja, às suas ovelhas, ao se referir como filhinhos. Claro que já estavam numa certa idade, mas este homem que transbordava o amor de Cristo, ele tratava, sem dúvida, ele era uma expressão do amor de Cristo. E é interessante que ele diz: escrevo-lhe estas coisas. Não temos detalhes, estas coisas as quais ele está prevenindo. Como, por exemplo, outras cartas do apóstolo Paulo, ele traz algumas listas, se referindo a tais práticas abomináveis aos olhos de Deus, tais práticas quais ele já preveniu e mais uma vez está alertando que quem pratica tais práticas não entrará no reino de Deus. Isso com respeito ao pecado que é cometido pelo corpo, a imoralidade e tantas outras coisas, mas ele não diz especialmente o que ele está prevenindo. Eu escrevo-lhe estas coisas. Claro, podemos compreender que no capítulo 1, conforme nós ouvimos semana passada,
que aquele que realmente afirma estar na luz, não deve andar em trevas, não deve realmente cogitar entre dois caminhos, ou entre dois pensamentos, ou estar na luz, ou estar nas trevas, não pode haver meio termo. Provavelmente se refere isso, que aquele que realmente está em Cristo deve andar assim como ele andou, e essa orientação certamente se refere a isso. Ele foi escrito com um propósito, que eu creio que todo aquele que deseja ter uma vida com propósito com o Senhor, precisa considerar isso. O propósito é de não pecar. Porque, irmãos, o pecado, o que afeta a nossa vida? Afeta a nossa comunhão, primeiramente, com Deus. Afeta nossa comunhão consigo mesmo. E afeta para com o próximo. Uma pessoa cuja está pecando, ela não desfruta de uma paz, porque como vai habitar a paz de Cristo, se há um coração que está contaminado, se há pecados encobertos, como vai desfrutar realmente de uma paz? O pecado realmente é um inimigo que nós temos que lutar constantemente. Eu acredito que basta a gente acordar para entrarmos nessa batalha, sim ou não, meus irmãos? Basta estar acordado para você começar a lutar contra a sua própria natureza, que por si ela é inclinada ao pecado, para que vocês não pequem. Nós temos todas as instruções na palavra de Deus, dizendo as consequências que virá sobre aquele que peca, trazendo exemplos de homens e mulheres que pagaram com uma vida ao andar em caminho de rebeldia, que comprometeram suas futuras gerações, sabe, exemplos que até mesmo homens e mulheres de Deus, santificados, ou até mesmo cheios do Espírito Santo, não foram poupados das consequências. Isso deveria ser exemplo a nós, deveríamos despertar para compreendermos isso. Olha, não pequeis, não peques, ainda que tenhamos conhecimento, ainda que sejamos tocados por um exemplo, por um testemunho, ou temos algumas marcas em nossas vidas, mas com o tempo, parece que vamos esquecendo desse sofrimento, ou deste vazio, ou das consequências, e logo nos permitimos e pecamos, e o pior é quando nós nem sequer sentimos mais nenhum incômodo com relação a isso. Quando nem sequer nos damos conta que estamos fazendo aquilo a qual não agrada ao coração de Deus. Isso demonstra, sem dúvida, uma falta de sensibilidade com o Espírito Santo. Demonstra uma falta de sensibilidade com o pecado, de não sentir nada ao fazer coisas que, por mais que você saiba que não agrada ao coração de Deus, não está conforme as Escrituras, mas mesmo pecando, tropeçando, quer involuntariamente ou de uma forma premeditada, temos aqui uma boa notícia. A boa notícia é exatamente essa: mas se alguém pecar, oh Deus eterno, Deus de misericórdia, mas se alguém pecar, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Tantas coisas foram escritas para que nós não venhamos pecar, mas se pecar, tem uma coisa que você tem que saber. Você tem que saber dos dois ministérios de Jesus. E é sobre esses dois ministérios de Jesus que eu quero nessa noite, com a graça do Senhor, compartilhar com vocês. Dois ministérios de Jesus que eu e você temos que dar conta, conforme está dizendo a palavra. Se pecar, nós temos que lembrar destes dois ministérios de Jesus, que é exatamente estes, que ele é advogado e ele é a propiciação. Estes são os dois ministérios de Jesus. Ele é o advogado de todo cristão, de todos aqueles que o creem, de todos aqueles que o buscam. Ele é o advogado, e ele também é a propiciação. Mas se alguém pecar, temos um advogado aonde? Junto ao Pai. Junto ao Pai. Quem é?
Jesus Cristo, o justo. Ele é justo. Temos um advogado que está onde? Junto ao Pai. Amém, meus irmãos? Isso é maravilhoso, é a revelação da palavra de Deus. É uma revelação poderosa, porque a palavra está alertando: não pequeis, mas se pecar, você tem que saber que Jesus, ele é o seu advogado, que ele é a propiciação. E por que eu e você necessitamos de um advogado? Quando este ministério de Jesus entra em ação diante de Deus o Pai, que é o justo juiz. Deus é o juiz e Jesus, ele é o advogado de defesa. Por que nós precisamos de um advogado e quando é que Jesus entra em ação neste ministério? É quando simplesmente pecamos. Necessitamos de um advogado, irmãos, porque realmente nós pecamos. E por mais que venhamos receber o Espírito Santo e nascer de novo, ser uma nova criatura, ter experiências lindas, seja em uma celebração, seja em nosso quarto, em nossa sala, ou um final de semana, em um retiro, mesmo assim, nós somos sujeitos a pecar. E você viu no versículo 9 do capítulo 1, que aquele que diz que não tem pecado está mentindo, é mentiroso. Se passar um dia e você se dar conta que pecou, ou alguma coisa ao menos, para você confessar para Deus, talvez você não percebeu em atitudes, não percebeu em palavras, mas o Senhor sabe as intenções de nosso coração, e isso é muito significativo para Deus. Significa muito para Deus as nossas intenções. Aquilo que não se expressa com palavras, que não expressamos em atitudes, mas as intenções também têm o mesmo peso de pecado aos olhos do Senhor. Por isso nós precisamos de um advogado, necessitamos de alguém que possa intervir a nossa causa, para sabermos o que nós temos ainda como direito legal, o que nós temos como direito, mas olha, por mim mesmo eu não posso ir lá e exigir isso, chegar diante do justo juiz e dizer: eu quero o que eu tenho por direito, e exigir isso com as minhas próprias palavras ou argumentos. Como eu vou ter acesso a esse juiz que é santo, sendo que em mim as minhas mãos estão sujas e o meu coração está impuro? Como eu quero reivindicar a ele os meus direitos de viver uma vida abundante? Eu preciso de um advogado para intervir por mim, alguém que me represente diante dele. E quem há de ir por nós? Por isso que essa pergunta é tão interessante, essa palavra é tão importante, que nós necessitamos de um advogado, irmãos, porque ofendemos o justo juiz. De que forma que nós ofendemos a ele? Quebrando as suas leis, desonrando os seus princípios. E olha, e você pensa, mas ao examinar as leis, os mandamentos do Senhor, não há nada sequer que veja em mim alguma culpa. Eu pergunto, será? Porque olha só o que diz em Tiago, no capítulo 2, versículo 10. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Alguns tentam considerar a seguinte maneira: eu tenho um erro, mas tem pessoas que erram mais do que eu. Outra consideração que também não adianta nada diante do Senhor: eu tenho erros, mas eu tenho muito mais acertos, tenho vantagem. Nada disso. Eu ando firmemente a minha fé, mas eu só tenho uma coisa que eu peco contra Deus. Eu creio que não tem problema nenhum. Tem sim, você é culpado. Nós somos culpados. Exemplo de um casal em que estão apaixonados e eles se comprometem no altar, fazem uma aliança, declaram seu amor, declaram sua fidelidade.
E antes de assinar ou se comprometer a essa aliança, ela vai dizer para ele o seguinte: olha, eu amo muito você, eu amo muito você, eu vou te tratar muito bem, eu me comprometo a tratar bem de você, eu vou fazer a melhor comida, eu vou fazer o possível para agradar você, para termos um lar feliz, mas eu só vou precisar de uma coisa, que eu quero que você me compreenda. O quê? Eu só quero que você me permita pelo menos uma vez por mês me encontrar com outra pessoa. É claro que ele vai ficar assustado, diz: de forma alguma. Então ela: não, mas tudo bem, é apenas uma vez por mês, me encontrar com outra pessoa. Aí novamente ela vai fazer um acordo com ele: olha, eu prometo que eu amo você, quero jurar meu amor por você, minha fidelidade por você, então pelo menos uma vez a cada 6 meses. De forma alguma, disse ele, não aceito isso, isso não é lealdade, isso não é fidelidade. Aí por fim ela vai apelar, dizer: tá bom, eu amo você, me comprometo a estar com você, cuidar de você, ter um lar feliz, mas que você pelo menos me permita encontrar com uma pessoa pelo menos uma vez no ano. É claro que mesmo assim não vai ter uma concordância. Isso é uma aliança? Isso seria amor? Seria fidelidade isso? Semelhantemente, seria uma aliança com Deus, quando afirmamos: Jesus, eu quero te servir, eu quero te adorar, mas salvo numa festinha que eu vou, mas domingo eu vou estar na igreja, Jesus. Vai ter um bailão ali, Jesus, eu vou lá, vou estar com algumas pessoas, é só uma festinha, é só em tal lugar. Isso, você acha que faz sentido? Isso é fidelidade ao Senhor? Isso é compromisso com o Senhor? Conclua. Não, mas é uma vez por ano que acontece, é só uma vez por ano, é uma coisa assim, é do mundo, mas não tem nada a ver. Quem diz não tem nada a ver? Aquele que está realmente na luz, tem que andar na luz, não pode andar em ambientes a qual Deus não é louvado lá, não é glorificado. É você ter realmente assim uma fidelidade com o Senhor, e não ser exemplo que eu disse deste jovem casal, em que ela estava decidida: olha, eu juro meu amor por você, eu comprometo uma aliança com você, mas uma sessão pelo menos uma vez por ano. Isso não é fidelidade total a qual o Senhor deseja que tenhamos com Ele, uma aliança com o Senhor. Isso não é fidelidade ao Senhor. E aí afirmamos: mas apenas um erro, apenas uma coisa. Sabe, meus irmãos, mesmo assim, nós não temos justiça própria a dizer: Senhor, eu sou justificado pelas minhas próprias obras, minhas próprias mãos. Não, de forma alguma. Há uma outra coisa que nós necessitamos também, meus irmãos, de um advogado. Sabe por quê? Porque somos acusados diante de Deus. Quando pecamos, nós estamos sendo acusados diante de Deus. Você sabia disso? Diante de Deus nós estamos sendo acusados, está expondo coisas em nós, e vou ser bem sincero, o diabo, ele mente para mim e para você a respeito de Deus, colocando dúvida. A respeito de Deus ele coloca dúvida. Por exemplo, você não é aceito, você não é amado, você não vai ser perdoado, porque olha o que você fez de novo, você pediu perdão por isso e tropeçou de novo, você não vai ser perdoado. Isso é mentira do inimigo. Ou tenta colocar na sua mente que você não tem mais esperança para você, não é possível se levantar outra vez. Isso é uma mentira. Ou que não é possível mais você se erguer desse tropeço. Isso faz que você realmente se afunda num poço de desespero, mas é uma mentira. Tudo que o inimigo tenta falar a respeito de Deus para nós é mentira. Agora, tudo que o diabo fala de nós para Deus é verdade. Tudo que o diabo tenta falar ou fala para Deus a nosso respeito é verdade. Você quer ver essa referência de Apocalipse 12:10? Olha só o que diz: então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo
que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Há muitas referências na palavra, propriamente o texto de Jó, o livro de Jó, o diabo ele foi diante de Satanás, diante de Deus para acusar Jó, dizendo, sabe por que ele é fiel ao Senhor? Por aquilo que ele tem. Ele é fiel, olha só, um homem próximo, claro que ele vai ser ele é bem sucedido, claro que ele é fiel, toque naquilo que ele tem e você vai ver se ele vai te blasfemar contra ti, apontando acusações. O inimigo realmente ele é o acusador, por isso que nós necessitamos de um advogado, principalmente quando pecamos, para intervir essas acusações, que está diante de Deus, que está nos acusando diante de Deus. E mais, a pior ainda, é quando nós sentimos o peso, a condenação das acusações do inimigo. Como que é terrível isso? Eu passei por um bom tempo da minha vida cativo, refém de uma acusação. Essa acusação nos tira a perspectiva de viver, a perspectiva de você se erguer, tira o seu bom ânimo, que você começa a andar, mas quando você tem coisas que você não tratou ainda no seu coração, na sua alma, e você não conhece a palavra, o que você tem por direito em Cristo, e isso realmente traz uma condenação terrível, uma acusação, o inimigo nos acusa, ele nos acusa, expondo, primeiramente, saiba de uma coisa, você não precisa convencer ninguém que você se converteu de verdade, amém? Nem mesmo o diabo, porque jamais vai acreditar na sua conversão, ele sempre vai querer tentar você. Se o próprio Filho de Deus, o Santo, o ungido de Deus, foi tentado pelo inimigo, e foi tentado através dos religiosos para procurar alguma brecha, para acusar, para apanhá-lo em alguma palavra que Jesus liberasse contra ele mesmo, eles procuravam ocasião para pegar Jesus em uma palavra, a fim de acusá-lo, e assim houve, levantaram a falsa testemunha contra o mestre, ao ponto que Pilatos disse, mas você não vai se defender diante dos seus acusadores? Jesus não abriu a boca, conforme diz Isaías, que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, mas não abriu a boca, irmãos, diante de acusações. Uma coisa é a acusação que não tem fundamento, outra coisa também é a acusação que não tem mais efeito algum sobre a nossa vida. Se o inimigo apontar acusações sobre nossas vidas, eu pergunto, faz surtir efeito ainda? Ver o que fizemos, seja na ignorância e tantas mazelas, surge efeito ainda? Isso te drena em você, drena a sua espiritualidade, rouba a sua fé, tira o seu ânimo, porque você foi confrontado com alguma coisa que pegou na sua consciência ainda, sendo que hoje não há mais prática. Se hoje não há mais prática, que já foi lançado um mar de esquecimento em oração, em confissão, e você agora está convertido, trilhando um novo caminho na presença do Senhor, logo, essas acusações não deveriam mais surtir efeito algum sobre a sua vida. Você tem que ter certeza muito maior da presença de Deus, do perdão de Deus, do que as acusações do inimigo. Agora, quando nós não temos certeza do perdão, da garantia que traz o perdão de Deus, essas acusações, elas influenciam, elas nos afetam e nos deixam refém. Por isso que nós precisamos, irmãos, de um advogado, porque o inimigo, ele nos acusa diante de Deus e nos acusa principalmente em momentos em que estamos vulneráveis. Como nos acusa? O que você precisa saber diante de uma acusação, se você hoje não tem mais vínculo nenhum com tais coisas, quais está sendo acusado? Saber que hoje você está em Cristo e logo você é uma nova criatura? Que você agora está em Cristo? Que o seu viver agora é para a glória de Deus? Não tem mais nenhum vínculo algum? Amém, meus irmãos? Por isso que nós temos a necessidade de reconhecer que Jesus é o nosso advogado no céu e nos representa diante de Deus. Ele é o nosso advogado.
Ele é nosso advogado diante de Deus e nos representa. Lembre-se, como nós iremos reivindicar nosso direito, algo diante de Deus, com mãos sujas e um coração contaminado, dizer: Senhor, eu quero exigir os meus direitos. Não, nós não temos nenhuma condição para isso. Mas eu fiz algumas obras, eu estou doando, eu estou servindo, eu fiz tal coisa. Nada disso vai nos dar um acesso a falar com Deus, a um Senhor que é tão justo, que Ele é justo por essência. Mas Jesus, Ele é o nosso advogado, e nos representa diante de Deus, quando pecamos. E olha que palavra tremenda, Romanos 8, 33, versículo 34, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Ele intercede por nós diante de Deus, com relação às acusações do inimigo. Olha, é como se fosse um apelo do apóstolo Paulo, dizendo aqui em Romanos: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? O diabo, ou aqueles que são um instrumento do maligno, que são cegos. Quem intentará acusações? Porque é Deus que os justifica. Justifica de que forma? A olhar o sacrifício de Jesus, e por meio deste sacrifício, nos torna justos, nos torna perdoados, nós somos aceitos pela justiça de Cristo, a qual Deus aceitou. Por isso, quando Deus olha para nós, aquele que está selado com o sangue de Jesus, com o Espírito Santo, Ele vê quem? Ele vê uma nova criatura ou vê um pecador condenado? Não, ele olha para uma nova criatura, ele olha a marca de Jesus, o sangue de Jesus. Ele olha para nós, não vê as nossas mazelas, quais praticamos na ignorância, ele vê o sangue de Jesus que nos limpa e nos purifica de todo pecado, irmãos. É por isso que podemos levantar nossas mãos limpas e coração puro, dizer: Senhor, te adoro, porque essa obra é maravilhosa, a justificação que recebemos por meio da fé. Se você crê nisso, irmãos. Mas não é somente esse intercessor maravilhoso que nós temos, que ele é um advogado, que está nos representando diante de Deus, contra o acusador, que está apontando nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Não, ele está lá intercedendo diante do Senhor, diante de Deus. Por isso que temos também o Espírito Santo, que é o advogado de defesa de Deus para nós aqui na terra. Isso é tremendo, irmãos. O Espírito Santo é o advogado de Deus, que age aqui em nosso meio. Quem é? O Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. Nós temos dois intercessores. Temos Jesus que intercede por nós diante de Deus, e temos o Espírito de Deus que intercede em nós. Ele está movendo nosso coração. E olha que texto tremendo ainda em Romanos 8, verso 26 e 27, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas preste atenção nessa palavra, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele intercede, o Espírito Santo de Deus está nos convencendo, intercedendo. Ele sonda o íntimo, o coração de Deus, e revela o coração dos seus filhos. O Espírito Santo, ele sonda o coração de Deus e revela o coração dos seus filhos. Amém? Ele revela aquilo que está no coração de Deus. É o Espírito Santo de Deus que intercede. Nós temos um intercessor da parte de Deus que está conosco o tempo todo, para nos convencer da vontade de Deus, para nos convencer dos nossos pecados,
para proteger o nosso coração da dureza religiosa, para guardar no nosso coração a boa semente que é a palavra, para nos moldar constantemente a fim de sermos semelhantes à imagem de Cristo, ter um coração voltado para Cristo. É o Espírito Santo de Deus que intercede. Há uma diferença muito grande, que muitas vezes nós não conseguimos separar ou distinguir o que nós sentimos da parte de Deus ou se é da parte do inimigo. Por exemplo, algumas pessoas pensam: eu estou sentindo algo aqui me incomodando demais, é o inimigo. Alguém diz assim: eu estou me sentindo incomodado por algo, é o inimigo, ore por mim. Este incômodo, você tem que saber distinguir se é o Espírito Santo ou se é o inimigo. Lembre-se, quando você está se sentindo incomodado, leva você realmente a uma tristeza tão grande, no sentido de anular a sua identidade, de anular a sua paz, de anular ou tentar fazer com que seja destabilizada a sua confiança. Isso é o inimigo que tenta fazer que você perca a sua confiança em Deus. Realmente, essa voz, ou essa sensação, ou essa opressão, você tem que lutar em nome de Jesus, declarando que isso não vai governar a sua vida. Você lutar contra o mau pensamento, e você sabendo: olha, esse pensamento não vem de Deus, não é meu, eu anulo agora esse pensamento em nome de Jesus. Você repreender, quando você está incomodado, isso é uma mentira do inimigo, você realmente tem que resistir na fé, não pode alimentar isso, tem que resistir na fé, e você precisa lutar, saber como lidar com isso, porque você sabe a hora e o momento que isso vai acontecer, e muitas vezes não terá alguém próximo de você mais crente para te ajudar nisso. Por isso que você está aqui nessa noite, para aprender também a lidar com isso. Quando vier, você tem que lutar pelo poder do nome de Jesus, declarando: eu rejeito essas palavras, essas acusações. Então, quando pesa ou tenta tirar nossa confiança na presença do Senhor, identifique a voz do inimigo. Mas quando está nos incomodando, por outro lado, é o Espírito Santo de Deus também, que está querendo nos despertar para ouvir a sua voz. Não é o Espírito Santo que está te mostrando isso? Dias atrás, na verdade, alguns anos atrás, uma pessoa estava realmente em uma crise muito grande, crente madura na fé, e ela estava realmente deparando com uma crise na sua espiritualidade. E ao abrir o coração, ela falou para mim: pastor, eu estou passando por uma acusação tão terrível, umas coisas lá atrás da minha vida, que eu achei que tinha resolvido, está me pesando hoje, tanta coisa. Na hora, quase eu fui impulsionado pelo automático, dizer: é o inimigo, repreenda isso. Mas eu senti claramente o Espírito Santo de Deus movendo uma palavra no meu coração, e disse para ela: espera lá, isso, será que não é o Espírito Santo de Deus que está te mostrando coisas, que está bloqueando você de prosperar hoje, coisa lá atrás, que mesmo você se converteu, mas não resolveu, e acha que o tempo vai resolver, sem confronto, sem arrependimento, sem reconciliação? Será que não é o Espírito Santo de Deus que está te movendo você a se arrepender disso? Abriu os olhos dela imediatamente, abriu o entendimento. Ela disse: verdade, eu já sei o que é isso. E o que era, pastor? Simplesmente uma pessoa a qual ela tinha uma inimizade, e ela tinha um ressentimento fora de sério por essa pessoa ainda. Aí eu pergunto: isso é o inimigo que está acusando ela? Não, é o Espírito Santo de Deus que quer fazer o quê? Nos limpar, está intercedendo de nós. O que ele está intercedendo? Perdoa. Assim como o Pai te perdoou, Ele traz palavra ao nosso conhecimento. Assim como o Pai o perdoou, perdoa. Perdoe, para que o Pai também te perdoe. Perdoe. Ele vai te convencendo. Este trabalho do Espírito Santo de Deus de nos convencer é tremendo. É assim: hoje se fala de perdão, você está indignado com tal pessoa ao ponto que você deseja até a morte dela. Passa-se alguns dias, o Espírito Santo de Deus está lá ainda te convencendo, e você vai se desarmando.
aí você não quer mais desejar a morte dela, mas deseja pelo menos que ela sofra um acidente e tenha alguma lesão. Passa-se 15 dias e você pensa, eu não desejo mais a morte dela, também não preciso que ela desejar que ela sofra um acidente, tenha uma lesão, mas pelo menos que ela tenha algum prejuízo financeiro. Aí eu vou sentir minha vingança. E aí o coração vai se desarmando, vai se quebrantando, e ela pensa, o quê? Eu estou dizendo que ela tem um prejuízo financeiro? Não, eu não desejo que ela tenha um problema, que ela sofra um acidente, desejo a morte dela, que ela não tenha que ela sofra alguma crise financeira. Afinal de contas, onde que está ela que eu preciso falar com ela? Você viu o processo? É assim que o Espírito Santo de Deus trabalha. Ele não impõe sobre nós o que devemos fazer, ele mostra o caminho e nos ajuda a andar até lá, passo a passo, vai nos convencendo, mas ele continua intercedendo, ministrando nossa vida. Muitas vezes essa intercessão que ele está colocando em nós é um clamor por uma pessoa, é um clamor por um povo, um clamor por uma nação, um clamor pela igreja, um clamor pela autoridade, um clamor pelos perdidos, um clamor pela igreja. É algo que ele libera sobre o coração daqueles que são sensíveis a ele. Mas nós precisamos, irmãos, compreender que o Espírito Santo de Deus, esse é o advogado de Deus que age aqui na terra, que ele quer nos levar o que, meus irmãos? Ao arrependimento hoje, para que nós não venhamos lidar e prestar conta diante dele, porque qual será o nosso argumento? Se resistimos, se ignoramos a voz, a autoridade do advogado que vem em nossa defesa para nos convencer, nos converter e rejeitamos, o que nós iremos chegar agora diante desse Deus que é o juiz? Por isso que essa palavra também nos ensina, meus irmãos, segunda coisa tremenda, eu quero concluir, que ele é a propiciação pelos nossos pecados. 2 ministérios tremendos de Jesus. Primeiro, que ele é o advogado de todo crente, ele é o advogado de todas as pessoas que o buscam, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E o que significa a propiciação, pastor? Que palavra é essa? Nunca me dei conta. Há uma definição interessante aqui, fiz questão de colocar para você gravar melhor, que é um sacrifício oferecido a Deus com o propósito de remover a inimizade introduzida pelo pecado entre Deus e aquele que o adora. Isso é propiciação, é um sacrifício oferecido a Deus, porque houve uma inimizade, houve uma quebra de aliança, e agora, quem há como reconciliar com Deus se pecamos, se temos uma inimizade? Essa propiciação não é possível por meio de obras, não é possível por uma pessoa, ainda que seja tamanha pessoa de oração, não é possível por meio da sua mãe que ora por você, ou pelo seu pai que ora por você, não é possível pelo seu filho que é crente e ora mais que você, e ele ser este instrumento de Deus, como um sacrifício diante de Deus, lhe oferecer e dizer, eu vou intermediar essa causa, eu vou me oferecer como uma propiciação diante de Deus. Não dá, não é possível, porque somente Jesus, este ministério, só Jesus é apto, é suficiente para exercer esse ministério. Ele é a propiciação de nossos pecados, ele se ofereceu como um sacrifício diante de Deus, para nos reconciliar, para nos redimir de nossos pecados. E quer saber, essa oferta que foi ofertada diante do Senhor, sacrifício foi aceito. O autor de Hebreus diz que foi perfeito e eficaz, não se repete jamais. Ele se ofereceu. Todo sacerdote tinha a oferecer um sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo. O sacerdote é aquele que intercedia da parte dos homens para Deus, e Jesus, como um sumo sacerdote, que ofereceu o seu próprio corpo, como uma ovelha perfeita, um sacrifício perfeito, que foi aceito diante de Deus, e através dele não há mais necessidade alguma de sacrifícios, nenhuma de holocaustos,
porque Deus aceitou o sacrifício do seu Filho naquela cruz, e por meio dele nós temos livre acesso, nós temos perdão. Este é o caminho de uma vida abundante, meus irmãos. Somente Jesus pode ser a propiciação eficaz, somente Ele é essa propiciação eficaz. Romanos 3, verso 24 e 25 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Pela graça nós somos justificados, nós somos aceitos, porque o Senhor, Deus enviou seu Filho colocou sobre Ele o seu sacrifício, que será aceito para redimir toda a humanidade, redimir todos aqueles que estão separados de mim. Não há religião, não há obras, não há comportamento suficiente para reconciliar com o Senhor. Tudo isso é justiça própria e não faz sequer sentido algum diante de Deus se não for por meio da fé em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? 1 João 4,10 diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! Como propiciação pelos nossos pecados. Por isso que o tema nessa noite, meus irmãos, deixei por último para falar sobre redimidos. Pelo sangue de Jesus somos redimidos. Somos redimidos pelo sangue de Jesus. Eu quero que você se olhe no espelho, ou encare para si mesmo, se olhe e admita e encare essa verdade, que em Cristo Jesus te deu o direito de você ser um homem redimido, uma pessoa redimida, uma mulher redimida pelo sangue de Jesus. Porque Jesus, Ele é o nosso advogado, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, é por meio deles somos redimidos. Irmãos, vida abundante é somente por meio dessa redenção de Cristo, a qual pela graça, o sacrifício dele nos tornou justificados, co-herdeiros de suas promessas, nos tornou filhos amados, e por meio dele nós somos redimidos. Aleluia! Redimidos. Quero chamar vocês a ficar de pé, por favor, irmãos meus. Enquanto isso, nossos irmãos do Ministério de Louvor vão se aproximando aqui. Chamo também os nossos irmãos do Ministério de Intercessão. Nós queremos orar nessa noite. Especialmente você que está se sentindo refém de uma acusação. Uma acusação. Eu sofri terrivelmente por isso. Deixe de dizer, é terrível isso. Eu acompanho pessoas que sofrem com isso, até entender quem é a sua identidade hoje no Senhor. Você recebeu uma revelação de Deus, que Jesus é o nosso advogado de defesa, que intercede por nós diante de Deus, e o Espírito Santo de Deus é o advogado da parte de Deus que está nos redimindo, nos convencendo. Permita que o Espírito Santo de Deus convença você em nome de Jesus. O que Ele tocou no seu coração nessa noite? Para você ser um homem redimido, uma mulher redimida, há pecados que te assombram ainda? Há condenação sobre ti? Nós queremos orar em nome de Jesus e cremos no poderoso sangue de Jesus. Ao orarmos, ao clamarmos pelo nome de Jesus, Ele é poderoso para nos redimir, nos limpar de toda a culpa, toda acusação, em nome de Jesus, de toda acusação. Hoje é uma noite de colocar um ponto final nesse tormento, das acusações do inimigo, em nome de Jesus, ao saber que em Cristo nós somos redimidos, que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, que Ele se ofertou como sacrifício, a fim de nos redimir, nos reconciliar com Deus. Eu quero chamar você nessa hora,
fechar seus olhos por um momento. Espírito Santo, Espírito Santo, fiel amigo, fiel conselheiro, nosso fiel intercessor, com palavras inexprimíveis, está intercedendo dentro de nós, nos convencendo a abrir mão, a liberar este sentimento, este veneno do ódio, a desprender dessas amarras. Em nome de Jesus, é uma noite que o Espírito Santo vai operar uma forma tremenda, gloriosa e marcante. Espírito Santo, remova todo o entulho agora da carnalidade, que sejam agora anuladas todas as vozes de acusações, e que prevaleça a tua voz, trazendo convencimento, trazendo a verdade, trazendo o que nós temos por direito em Cristo Jesus, pois Ele é o nosso advogado, Ele é justo, Ele nos perdoa, Ele nos lava pelo seu poderoso sangue. Te encorajo a sair do seu lugar e derramar a sua alma, seu coração na presença do Senhor. Venha, filho, venha, filha. Assim diz o Senhor, nosso Deus, o Pai. Ele quer tirar das amarras, te libertar completamente. Quer remover todas as acusações. Sinta o abraço do Senhor nessa noite, o amor do Pai. Encorajo você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você também que está na campanha, é oportuno também essa hora você derramar na presença do Senhor a sua vida. Sai do seu lugar, procura um desses intercessores aqui na frente. Vem aqui na frente, alguém vai chegar até você também e orar. Você que deseja fazer uma campanha, é uma noite de você exercitar a sua fé. Faça isso no poder do nome de Jesus. Esta canção só tu és, Senhor, digno do meu louvor, só tu és, Senhor, digno da minha vida, tu és, Senhor, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus, digno da minha vida, tu és, Jesus, oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor, digno do meu louvor, só tu és, Senhor,
sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. És minha rocha, minha fortaleza, nós cremos em ti, confiamos. Eu vou construir a vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser. Tu és santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser Aleluia. Meus irmãos,
Creio que o Espírito Santo está liberando um clamor sobre a igreja. Eu quero chamar os intercessores para juntos clamarmos. Quero chamar a igreja para juntos clamarmos. Quero convidar aqui nossa irmã Joseli para estar conduzindo esse momento de oração. Nós iremos unir como uma igreja do Senhor Jesus dessa nação brasileira e interceder pelo Rio Grande do Sul, de ver tantas coisas acontecendo nesses dias, tantas tragédias, tantos sofrimentos. Nós vamos clamar juntos ao Senhor, nós vamos interceder ao Senhor, clamar ao Senhor. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, realmente temos sido levados nesses dias, Pai, a chorar com os que choram, ó Pai. Quantas vidas, Pai, que estão sofrendo essa calamidade lá no Rio Grande do Sul, Pai. Pai, derrama das tuas bênçãos, traga liberação de bênçãos através do cessar da chuva, Senhor. Famílias que não foram encontradas ainda, Senhor. Bebezinhos que perderam suas vidas, pais que morreram abraçados com seus filhos, Pai. Nós não podemos ficar, ó Pai, alheios a isso, Senhor. Nós clamamos, ó Pai, ó Senhor, em nome de Jesus. Os nossos pés não podem ir lá, Senhor, mas os nossos joelhos podem se dobrar e as nossas orações podem chegar ao Teu trono da graça. Clamamos pelo povo do Rio Grande do Sul, ó Pai, clamamos pelas autoridades para que façam o que é certo, ó Pai. Muitas doações estão sendo feitas, que sejam todas usadas, ó Pai, para o bem daquele povo, Senhor. Jesus, nós clamamos, e não tire de nós, ó Pai, pelo contrário, derrame em nossos corações amor, para nunca ficarmos alheios a essas coisas, ó Pai. Nos dê sensibilidade, Espírito Santo, para Te ouvir e clamar, Senhor. Abençoa aquele povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus, Te louvamos por essa noite. Te agradecemos por ter falado tanto aos nossos corações. Estamos certos que o Senhor continuará falando, Senhor. Te louvamos
pelo mover sobrenatural do Senhor, libertando cativos, trazendo vida, trazendo vitória àqueles que estavam refém, derrotados, a sentimentos de acusações. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Deus. Receba todo louvor, tudo que nessa noite foi ofertado neste culto, receba, ó Deus, como ações de graças, como adoração ao teu nome, o coração adorador, as ministrações, tudo tão somente para a glória do Senhor. Continue a mover nosso coração, Pai. Nós oramos e clamamos a Ti, que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a direção do Espírito Santo continue sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, queridos.